Olá, meu bem, eu sou Rosa, sou instrutora de saberes ancestrais e energético para mulheres e seja muito bem-vinda a essa nossa alunação de aquecimento para o nosso evento da Semana do Sagrado Feminino, que acontecerá nos dias 28 e 30 de agosto e também no dia 1º de setembro, de forma online, de forma gratuita, acessível a todas as mulheres que querem beber dessa fonte de conhecimento aqui pelo Instituto Arco 180. E o link da inscrição para você fazer parte desse nosso evento está na descrição desse nosso vídeo e também na bio de todas as nossas redes sociais. Eu aguardo você do lado de cá também. E hoje vamos estudar mais a respeito da regente do nosso ciclo lunar, o ciclo menstrual feminino. Eu estou falando dela, da nossa deusa Lua, para que, de acordo com os saberes ancestrais, a gente possa fazer uso da magia da Lua a favor da nossa espiritualidade feminina. Vamos conversar sobre como a mulher pode se beneficiar dessa energia feminina emanada diariamente pelo magnetismo da Lua. Como no nosso dia a dia a gente pode resgatar a nossa força feminina com as práticas ancestrais e energéticas, fazendo uso de uma lei que ela é belíssima, que é a lei do pertencimento. No sentido de você se sentir pertencente a essa natureza macro que está ao nosso entorno. Já foi liberada uma aula, falando na deusa Lua, a respeito de como a magia lunar, ela influencia a mulher. Mas hoje, nessa aula, eu quero, nessa conversa, adentrar mais no estudo da Lua, na condição da percepção da ciclicidade. Exatamente para que a gente possa compreender mais de como que a mulher ela pode fazer para poder se sentir mais próxima dessa magia lunar, para que a gente possa vivenciar e de uma forma, vamos dizer assim, mais detalhada no dia a dia, de acordo com aquilo que você está querendo trabalhar. Para isso, vamos conduzir o nosso estudo da espiritualidade feminina no sentido de despertar para a existência de que há outras nuances a respeito dessa magia lunar. Há outros momentos ao longo dos 28 dias, momentos lunares, que fazem uma grande diferença no momento de uma prática, no momento de uma busca pelo autoconhecimento feminino, pelo fortalecimento da nossa energia. Para isso, vamos hoje falar a respeito da nossa lua negra e também da nossa lua de transição entre as 4 fases mais conhecidas, que é a fase da nova, da crescente, da cheia e da minguante. Uma conversa para que a gente possa potencializar esse nosso caminhar com as nossas práticas individuais com o sagrado feminino, para que a gente possa conhecer mais dessa magia lunar e poder conscientemente desenvolver uma relação de mais, tanto de confiança quanto também de mais proximidade com essa deusa. E a gente conseguir se projetar, se ver mais nela. Nesse sentido de, ao momento em que eu me projeto e eu busco esse espelho, eu vou poder me conhecer mais, me desenvolver mais perante essa deusa que está regendo a bússola feminina, que é o nosso ventre, o nosso galdeirão em forma de útero. Então, conhecer mais dessa nossa avó lua, como diriam os índios norte-americanos. Essa é a proposta desse nosso vídeo, no sentido de adentrarmos mais na magia lunar. Conhecer, para além daquelas 4 fases, momentos belíssimos que a gente pode usar a favor da nossa espiritualidade feminina. E para conhecer mais dessa deusa, dessa avó, como queira chamar, é importante a gente reavivar na nossa memória a relação da mulher com a lua e o sangue menstrual é exatamente um instrumento essencial, segundo a própria ginecologia natural, para que a gente possa, nessa relação, a gente encontre a porta de acesso ao nosso sagrado feminino. Por quê? Porque é a lua o nosso grande espelho. Então, resgatar e compreender isso coloca a mulher no lugar de saber que todo o movimento que ocorre no nosso externo, como por exemplo assim, as próprias estações ao longo de um ano e a mudança que acontece, né, com o passar das 13 lunações, ou seja, com o contar de uma fase solar, as próprias mudanças também têm essa ligação, as fases lunares,
todo esse movimento do feminino, toda essa dinâmica que assim, é berço na natureza feminina, a gente possa observar os ciclos de vida, morte e renascimento. Também está pulsando dentro de nós. Olhar para isso, esse macro, com todas essas mudanças, e olhar isso e para que a gente possa presenciar e vivenciar isso. Vivenciar duas leis quando a gente faz essa correlação, que é a lei do pertencimento, como eu já falei, e também a lei da correspondência. A gente ter esse espelho e se sentir parte disso. Interiorizar esse conhecimento pela natureza celeste, que é regido, segundo os egípcios chamavam, pela deusa Nut. Essa deusa que é a deusa do mistério, que ela é representada exatamente por essa abóbada celeste. É um mistério que nela habita exatamente com a presença da lua, que é conhecido pelos egípcios como sol da noite, e também pelos astros. Então, interiorizar esse conhecimento, conhecer o porquê de cada fase e assim ter uma relação de mais proximidade com essa deusa. A favor de quê? De co-criar a nossa própria realidade. No sentido da energia que cada momento lunar, para além daqueles 4 que é mais conhecido, que está emanando e magnetizando o nosso ser. Mesmo que tudo isso, a maioria das pessoas, elas nem percebam que está acontecendo, está tendo essa influência dessa magia lunar, ou até mesmo numa condição de que nem acredite que essa deusa lua, ela nutre energeticamente o ser humano diariamente. Essa noção de perceber esse movimento, essas relações na observação da natureza, faz a mulher ela ir além no entendimento a respeito da sua própria bússola feminina, do seu ventre. Porque ela leva em consideração outros atributos da própria lua agindo na sua própria natureza, nessa natureza que nós somos, enquanto micro-representação. Começando do princípio, temos ao longo dos 28 dias, como forma mais conhecida de perceber essa relação, essa influência, esse movimento da Lua, a descrição de 4 fases, que é a nova, vou até pegar a mandala aqui, a nova, que traz essa energia da renovação ao longo dos 7 dias, a nova, e a crescente, trazendo o fluido de crescimento, né, emanando essa força de crescimento, a cheia, trazendo o auge do magnetismo da nutrição ao longo dos 7 dias posteriores, a minguante com a sua força de introspecção, de ceifadora. E essa dinâmica da natureza feminina, orquestrada pela lua, trabalha no ser humano o lado mais intuitivo. Por quê? Porque vamos fazer, por exemplo, assim, uma analogia. Ou melhor, vamos fazer uma observação da natureza nesse movimento, porque temos diariamente um movimento tanto do Sol quanto da própria Lua ao longo do dia, desenhando, arquitetando momentos únicos na relação do ser humano na percepção da presença da luz. Onde ao longo do movimento, por exemplo, assim, do amanhecer, a gente tem a chegada, a presença solar, e tem o seu auge pela percepção da Terra ao meio-dia, e posteriormente o que acontece na natureza? Há todo um declínio daquela percepção daquela energia solar, dando lugar ao entardecer, com a chegada da noite. Então esse movimento a gente vive diariamente. Agora, visualizem esse movimento não com essa percepção que a gente está habituado na sociedade de agora. O que eu quero dizer é com essa percepção com a presença da luz elétrica. A presença da luz elétrica, ela influencia muito em nossa percepção desse lado mais fino, em se considerar pertencente a essa natureza, em fazer essa projeção de observar essa natureza. Visualize e sinta essa natureza fazendo esse movimento diariamente, mas imagine fazer isso tudo sem a presença da luz elétrica. O quanto que muda, o quanto que é mágico a gente perceber a sensação da chegada da noite, sem a presença da luz elétrica. O céu estrelado, a deusa lua iluminando a chegada dessa noite. Certeza que a noção, a percepção e a relação
com a presença dessa chegada lunar, ela torna-se mais profunda. Transcendendo a presença dessa luz elétrica, a gente consegue perceber o quão profundo é esse lunar. Que segundo os saberes ancestrais e energéticos, inclusive, eles recomendam construir o ser humano, ele construa um ambiente mais ameno na exposição da luz elétrica durante a noite, criando um ambiente de mais acolhimento na casa. Faz bem isso tanto para a nossa saúde feminina e ginecológica, menos exposição à luz elétrica, quanto também para o nosso sistema familiar. Mas voltando para a nossa visualização desse movimento da chegada da noite com a deusa Lua, veja a necessidade de termos um lado mais selvagem, imaginando a presença e essa chegada da deusa e dessa escuridão, aonde no escuro a pessoa pode conseguir perceber algo a mais do que ela percebia fisicamente, do que a vista física ela alcança. Por isso que os nossos ancestrais, eles atribuíram a energia da presença da deusa Lua a essa energia de mistério, do oculto, do inconsciente. Andando nessa escuridão, por isso que faz aflorar mais a nossa intuição, imaginando que você precisa ser mais intuitivo para andar no escuro. Ao mesmo tempo, a gente pode fazer a mesma correlação ao observar a natureza olhando para um ciclo lunar como um todo, não só a chegada da noite. Lembrando que ao passar dos 28 dias, haverá uma lua cheia, ou seja, haverá uma noite com uma claridade bem diferente da noite da lua nova. Por quê? Porque na lua nova, por ter menos luz no céu, ou seja, a lua está mais introspectiva, a gente vai viver o auge da escuridão. Agora, dando um passo a mais nessa nossa observação, há também uma correlação do próprio ciclo solar com tudo isso, com as 4 fases influenciando completamente essa relação da natureza com o ser humano. Onde a gente tem o dia mais longo e a noite não só mais escura pela lua nova, mas a noite mais longa também do ano. É saber que essas 4 fases macro da lua, a nova, a crescente, a cheia e a minguante, ela é uma micro-representação a cada fase das 4 estações do ano também. Aonde, por exemplo, no inverno, a gente tem menos luz no céu, então ela está atribuída, o inverno, à energia de renovação. A luz crescente está trazendo a força da primavera, pelo crescimento. A cheia, com o auge, está atribuída à estação do verão. E a energia da lua minguante está no renascer, ou seja, com o outono, com a deixar ir. Então, a gente conduzindo esse olhar para esse movimento da natureza, para que a gente possa compreender o quanto que o feminino ele tem as fases, mas ele também tem intensidade, ele também tem ritmo, dentro de uma diversidade riquíssima, quando a gente coloca essa deusa lua como a nossa referência macro para o nosso feminino. É perceber que tudo está entrelaçado. E ter essa consciência lunar agrega força em nosso processo de autoconhecimento a partir do momento em que a mulher ela projeta para si, projeta em si toda essa dinâmica, onde ela se coloca pertencente e sente uma correspondência de todo esse movimento que está ao redor dela, pela própria natureza, com tudo isso. Então, ela projeta isso para dentro de si. Isso significa que, num olhar mais detalhado para essa magia desse campo lunar, os saberes ancestrais e energéticos permite a gente encontrar, no primeiro dia da lua nova, um portal mágico. E por isso, a chamamos, pelos saberes ancestrais, de lua negra. Sendo esse dia, o primeiro dia da nova, o auge de introspecção da energia da lua. O auge da escuridão, que pertence, esse momento pertence à tecelã da teia da vida. É justamente a tecelã que entrelaça os planos da vida. É fazer uma reverência a essa deusa escura, aonde de nada há de negativo, por mais que seja chamada de deusa escura, mesmo com toda essa mudança da crença a respeito da tradição da deusa,
ter colocado, ao falar de escuro, como algo negativo, o oculto, o inconsciente. Tudo isso, o declínio da tradição da deusa fez com que o ser humano rejeitasse esse auge da escuridão. Mas, na verdade, nesse auge da escuridão, habita o poder da transformação, diante de compartilhar os aprendizados obtidos ao viver o ciclo feminino e a toda a sua dinâmica. Então, é um escuro que permite isso, esse poder. A lua negra, ela é o fiel símbolo do profundo feminino. E com ele, essa capacidade da mulher a alcançar e consolidar a sabedoria experimentada pela sua própria anciã. É acessar essa vibração, essa condição. Isso significa que o processo da libertação, da transmutação do próprio poder pessoal que a mulher tem dentro dela, e com ele também a coragem de conhecer esse escuro, o oculto no sentido daquilo que a gente alcança quando nós colocamos essa luz que carregamos de forma interiorizada, voltada para si. Aonde a sombra, a gente precisa olhar para ela e querer conhecer. Por quê? Porque nessas sombras habita muitas capacidades e muito poder ainda adormecido. Mas para isso é preciso a gente também despertar uma sábia. Independente da idade que eu estou falando aqui. Uma sábia que seja capaz de ver com os olhos da espiritualidade. Lembra que é o profundo, é o escuro. Conduzindo os outros sentidos que a gente tem para que eles possam ser utilizados para o nosso mundo interno, para acessar o nosso profundo feminino. Por exemplo, para ficar mais palpável esse processo. As memórias afetivas, a gente acessa com o uso das ervas dos óleos, né, de forma olfativa, é uma forma da gente colocar esse sentido que nos dá a capacidade de desenvolver para acessar esse oculto em nossa natureza, acessar o processo do olfato essa natureza interna. E nesse sentido de usar esses 5 sentidos, cada filha da deusa, ela terá mais facilidade de usar um ou outro sentido para poder acessar essa lua negra, esse profundo feminino. E é com a prática de se conectar, de buscar essa lua negra, para conhecer o caminho que ela tem a nos ofertar, para que a gente possa desenvolver a nossa espiritualidade feminina, de saber colocar luz nesse oculto da nossa natureza. Que cada uma está carregando, que cada mulher ela manifesta em sua própria natureza. É aprender isso, a fazer esse movimento, perdendo o medo de acessar o nosso oculto e tendo coragem de olhar para dentro de si. A lua negra, com a tecelã da vida, é exatamente uma chave fantástica para as mulheres que buscam práticas de autoconhecimento. Porque você abarca também esse processo do oculto que habita a sua natureza. Que gosta do desenvolvimento espiritual, esse conhecimento consolidado, vem o que é fundamental para a mulher se sentir segura, que é a sabedoria. Vale dizer que, para poder adentrar nessa magia da força da lua negra, muitas crenças que foram enraizadas pelo patriarcado devem ser superadas. Muitas devem ser superadas. É literalmente uma reconfiguração de sistema interno feminino, para que a gente possa se sentir encorajada, se sentir confortável e pronta para adentrar nesse lugar, nessa magia que habita esse profundo, esse oculto, essa lua nova, com toda essa luz voltada para dentro. É um caminho que eu posso dizer para vocês assim que, ao mesmo tempo, é encantador, é libertador, porque faz a gente romper as limitações. Eu posso dizer a você, pela minha própria experiência, que é como você se sente de volta para casa. Sentir que você está indo na direção devida, com experiências magníficas de muito choro de alegria, por você ter chegado, por você ter rompido determinadas crenças e ter percorrido a jornada com inúmeros rituais, se conectando a cada fase, a cada ciclo, com todos esses momentos lunares, com uma deusa que é tão amada como é a deusa negra. Uma lua que é capaz de lhe dar amor,
mas é um amor bem diferente da lua cheia, que é essa lua materna, que é a acolhedora. Porque o amor da lua negra é uma força extremamente intensa de libertação. É aquela, entre aspas, assim, faça você, filha. Eu tô aqui, mas faça você. Um amor que faz você sentir que você é capaz de sustentar esse caminho da nossa natureza feminina, que deve ser trilhado. E isso significa que essa lua negra, ela não fará por você. Ela lhe revela o seu caminho para que você deve seguir, que você deve fazer, e que nem sempre seria aquele caminho que a gente entenderia como melhor. Mas como ela sabe o caminho, afinal de contas, ela é a própria tecelã, então a gente ter essa confiança nessa lua e despertar para tudo isso. E ao mesmo tempo você sente que você não está só desbravando esse escuro, porque você se sente muito bem acompanhada para acessar esse profundo feminino que está sendo revelado para você, e você se sente amada por todo esse movimento que ela permite. Por isso que eu recomendo fortemente para todas as mulheres que bebem da fonte do Sagrado Feminino, aqui pelo Instituto Arco 180, que busquem conhecer, que busquem se conectar com essa lua nova, esse primeiro dia da lua nova, e a regente dessa magia, ou seja, essa lua negra, pois ela tem tudo que a gente precisa para poder elevar o nível do nosso despertar de uma forma muito marcante. Inclusive, no aspecto de lhe ser revelado diante da consciência lunar que você vem trabalhando pela existência da deusa mãe, como que você espiritualmente está conectado a ela. Como que é essa conexão mais íntima de você com essa deusa? No sentido de você conseguir acessar pela lua negra a sua deusa madrinha. Entenda a deusa madrinha como a face da mãe, da deusa mãe, da natureza feminina, que a sua natureza interna está buscando nessa vida para fortalecer o seu feminino, para você conseguir reunir o seu poder pessoal. Porque assim, diante de tudo que abarca a força e a capacidade feminina de uma mulher, há uma que está, vamos dizer assim, na linha de frente, intimamente ligado com a nossa capacidade espiritual. Lembre que a gente tem várias capacidades, né? A gente é multifacetada, mas tem uma que está na linha de frente trabalhando essa nossa vida. Já a magia lunar pela transição das fases é algo bem interessante, e a prática dessa mandala lunar é o instrumento para que você possa ver esse movimento acontecer dentro de você. Você conseguir ter essa percepção dessa transição, onde tem da lua nova para crescente, com o magnetismo, uma magia imantada, que a gente chama de lua emergente, essa transição. Onde nessa lua emergente, a gente recebe a energia da filha, da Amazonas. E a gente consegue observar que após a própria renovação, esse renascimento dessa menina, há uma necessidade de uma energia. Vamos aqui, ó. A gente está na lua da renovação. Para vir para a menina, essa energia de segurança, de uma mente positiva de realização perante o sucesso, ou seja, essa mente de que tudo que eu quero é possível, precisa ser vivido, afirmando que é possível alcançar o caminho que eu tracei para o meu novo ciclo na lua nova. Por isso que eu recomendo essa lua linda para as práticas e estudos na busca de você sentir a sua individualidade. Na segunda transição, que é da lua crescente para a cheia, ninguém deixa de ser, vamos dizer assim, uma menina e se torna uma mãe do nada. Há uma necessidade de um processo de amadurecimento, tanto biologicamente falando, quanto também energeticamente falando, né? Tem a dança do hormônio, que se relaciona também com esse movimento, essa energia de crescimento. E nesse processo dessa transição aqui, a gente se encontra com uma lua que os saberes ancestrais ensinam, que é a lua convexa. Numa linguagem ancestral, a gente encontra nessa transição a nossa força de sacerdotisa, de amante no feminino. Numa linguagem mais contemporânea, você pode ver como uma jovem, aquela fase do retorno de Saturno, astrologicamente falando. É o mesmo que estarmos inconscientemente nutrindo
e nos reportando a essa nossa juventude pelo amadurecimento, dessa sede do saber, do aprender os mistérios, para poder olhar com mais segurança para a vida. É uma lua para a gente poder dar aquela lapidação no nosso crescimento. E ao mesmo tempo, essa magia lunar, ela traz para a gente esse fascínio pela união, o buscar ser mais feliz, a busca de um parceiro. E quando eu falo tudo isso, independe de idade. Por isso que nessa transição aqui, eu recomendo fazer uso dessa magia, desse momento lunar, para você buscar força em suas práticas, para iniciar e superar algum desafio. Construir o querer ser uma vitoriosa, em busca de sua própria felicidade, sabendo que tudo isso se constrói e se ergue de dentro para fora. Então essa transição aqui, ela tem algo muito especial para a mulher que quer vivenciar isso, quer fortalecer isso na própria natureza. A terceira transição, que é da cheia para a minguante, nela temos a lua disseminadora. Ela é oposta à convexa, que acontece entre a lua crescente e a lua cheia. E ela traz o ensino da vida, percebendo a riqueza da natureza mais selvagem. E por isso, por essa natureza mais selvagem, ela concorda com o começo de se recolher. E é para isso, para acontecer essa concordância com esse recolhimento, é preciso da energia maestra, ou seja, ter maestria para ver beleza, tanto na dor quanto na alegria, que pode ser vivido ao longo do dia a dia. É como diz assim, treine a sua percepção, a sua espiritualidade feminina, para que, independente do cenário, você conseguir ver, pelo olhar da espiritualidade, para onde o amor está querendo conduzir a sua vida, diante de alguma experiência vivida. Olhe para tudo isso. Para você fazer isso, você precisa desenvolver essa maestria dentro de você. É a base da nossa anciã. Então, a mulher que vivencia isso, ela também é capaz de orientar outras pessoas. Por quê? Porque ela tem uma conexão mais profunda de perceber isso, esse olhar de para onde o amor está indo. Eu recomendo a conexão com essa fase transitória quando a mulher ela quer solicitar da deusa Lua uma orientação pelo canal da sua própria intuição, expandindo inclusive essa forma de nutrir o jeito tanto de maternar, porque ela tem uma conexão também com o processo do maternar pela transição, quanto também pelo seu servir profissional. A quarta lua de transição acontece entre a minguante e a lua negra, onde a gente percebe conscientemente ou não a energia de como as nossas ancestrais elas chamavam esse processo de a lua balsâmica. E nela a gente abre e a gente tem a oportunidade de ser nutrida fisicamente por uma preparação hormonal para que a gente possa limpar o nosso ser em todos os níveis. A gente está se preparando para a nossa alunação. E por isso, essa lua, ela nutre energeticamente o feminino pela energia da compaixão. E aí, caso haja uma desarmonia com esse processo, eu acredito que você já captou o que acontece, né? Exatamente, aflora a TPM que fica muito presente. O que significa que é exatamente a anciã, a maga, que tem a capacidade de ressignificar para que você possa perceber como você quer ser nutrida, aceitando essa energia da compaixão, que é emanada e que impacta o nosso corpo, tanto biologicamente falando, quanto também energeticamente falando, por essa força feminina da compaixão, que a lua emana pra gente. Então, é uma capacidade da mulher conseguir transmutar algo, mantendo contato com as suas próprias ancestrais. É como se você colocasse luz, nesse período aqui, que você colocasse luz na sua árvore genealógica, para conseguir deixar fluir a força das ancestrais, para que chegue até você. Essa lua é perfeita, perfeita e faz isso no feminino. E é com essa força, com essa belíssima força transformadora da presença das nossas ancestrais, que eu continuo aqui no meu caminho, aguardando você se inscrever e poder participar da nossa Semana do Sagrado Feminino,
recebendo e abrindo a oportunidade de você se aprofundar em seu estudar de si, nas práticas de autoconhecimento feminino pela ancestralidade e pela espiritualidade feminina. Eu estou aqui, aguardo você também chegar para o lado de cá para se aprofundar em tudo isso e até a próxima aula.